Olá, seja muito bem-vindo a mais um BSF Áudio Estudo aqui no canal Black Soldier Solutions. Antes de começarmos, quero agradecer a você que está acompanhando nossa sequência de estudos sobre a Black Soldier Fly. Se esse conteúdo está contribuindo para o seu conhecimento, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este estudo com outras pessoas interessadas em criação, pesquisa e produção de BSF. Cada nova pessoa que chega fortalece nossa comunidade e ajuda a ampliar o conhecimento técnico sobre a hermetia e lucens no Brasil. No estudo de hoje, entraremos em uma área fundamental da entomologia, anatomia externa da Black Soldier Fly. Vamos compreender como o corpo da hermetia e lucens está organizado externamente, estudando estruturas como cabeça, tórax, abdômen, antenas, olhos compostos, aparelho bucal, pernas, asas, halteres, exoesqueleto e estruturas associadas à reprodução. E existe uma razão para estudarmos tudo isso. Quando aprendemos a reconhecer cada estrutura e sua função, deixamos de simplesmente olhar para uma mosca e começamos a interpretar o organismo biologicamente. Então vamos começar. O plano corporal da Black Soldier Fly. A hermetia e lucens pertence à classe insecta. Por isso, sua anatomia externa segue o plano corporal básico dos insetos. No indivíduo adulto, o corpo está organizado em 3 grandes regiões, chamadas tagmas: cabeça, tórax, abdômen. Essa divisão parece simples, mas cada região apresenta especializações completamente diferentes. Podemos pensar didaticamente da seguinte maneira: cabeça, percepção e alimentação; tórax, locomoção; abdômen, grande parte das funções viscerais e reprodução. Mas essas regiões não funcionam isoladamente. Elas formam um organismo integrado. Quando uma BSF adulta percebe outro indivíduo, movimenta-se, voa, realiza corte, acasala e procura um local adequado para a oviposição. Diferentes estruturas anatômicas estão funcionando simultaneamente. Portanto, anatomia não significa apenas aprender nomes. Significa compreender forma, posição e função. O exoesqueleto. Antes de separar o corpo em regiões, precisamos compreender aquilo que reveste externamente a BSF. O exoesqueleto. Diferentemente dos vertebrados, que possuem um esqueleto interno, os insetos apresentam um esqueleto localizado externamente. Esse exoesqueleto constitui parte fundamental da estrutura corporal dos artrópodes. Sua composição inclui quitina associada a proteínas e outros componentes da cutícula, e ele possui diversas funções. Ajuda na sustentação corporal, protege mecanicamente o organismo, fornece pontos de inserção para músculos, participa da formação das articulações, contribui para reduzir perda excessiva de água e forma grande parte das estruturas externas que conseguimos observar. Mas existe uma consequência importante. Um exoesqueleto rígido não cresce continuamente da mesma maneira que um tecido mole. Por isso, durante o desenvolvimento larval, a BSF precisa realizar ecdísis ou mudas. A cutícula antiga é substituída à medida que o organismo cresce. Esse processo será aprofundado quando estudarmos desenvolvimento e fisiologia. Por enquanto, memorize. A superfície externa da BSF não é apenas uma pele. É uma estrutura funcional extremamente importante. A cabeça. Comecemos pela primeira grande região, a cabeça. Na cabeça da BSF adulta encontramos estruturas fundamentais relacionadas à percepção ambiental e à alimentação. Entre elas, olhos compostos, antenas, aparelho bucal e diferentes estruturas sensoriais. A cabeça funciona, portanto, como uma importante central de interação entre o inseto e o ambiente. É através dela que vários estímulos externos são detectados: luz, movimento, substâncias químicas, contato físico, odores e outros sinais ambientais. Isso possui enorme importância para a reprodução. Uma BSF adulta precisa perceber o ambiente para realizar comportamentos como localização de parceiros, corte, orientação, seleção de locais de descanso e escolha de regiões próximas ao substrato adequado para a oviposição. Os olhos compostos
Uma das estruturas mais evidentes da cabeça são os olhos compostos. Diferentemente do olho humano, o olho composto dos insetos é formado por numerosas unidades visuais denominadas omatídeos. Cada omatídeo participa da captação de informações luminosas. O sistema visual resultante é particularmente eficiente para perceber alterações no campo visual e movimento. Na BSF adulta, a visão possui grande importância comportamental. Isso se torna especialmente relevante na reprodução. O comportamento de corte e acasalamento da Hermetia ilucens apresenta forte componente visual. Por isso, quando estudamos reprodução em ambiente controlado, iluminação não deve ser tratada apenas como deixar a gaiola clara. Precisamos considerar intensidade luminosa, espectro, fotoperíodo, distribuição da luz e comportamento dos adultos. A anatomia dos olhos nos ajuda a entender por que a iluminação pode modificar diretamente o desempenho reprodutivo. As antenas. Outro componente extremamente importante são as antenas. As antenas são estruturas sensoriais localizadas na cabeça. Na Black Soldier Fly, elas possuem morfologia característica e são importantes, tanto para a identificação quanto para a percepção do ambiente. As antenas carregam diferentes estruturas sensoriais capazes de detectar estímulos químicos e físicos. É aqui que começamos a compreender um aspecto fascinante da criação. Quando colocamos um substrato atrativo próximo ao material de oviposição, não estamos simplesmente colocando comida para chamar a mosca. Estamos produzindo sinais químicos voláteis. Esses compostos podem ser detectados pelo sistema sensorial do inseto. A fêmea interpreta informações do ambiente e pode utilizá-las na seleção de um local para oviposição. Portanto, o comportamento de postura começa muito antes de a fêmea tocar no material de oviposição. Primeiro existe detecção, depois orientação, depois avaliação e, finalmente, oviposição. Tudo isso depende de estruturas sensoriais. O aparelho bucal. Agora, chegamos a uma característica extremamente importante da BSF adulta. O aparelho bucal. A fase adulta da Hermetia ilucens possui aparelho bucal diferente daquele observado em moscas que se alimentam intensamente de diferentes materiais. Durante a vida adulta, a alimentação do adulto da BSF é limitada e está fortemente associada ao consumo de líquidos. Isso ajuda a explicar por que as reservas acumuladas durante a fase larval possuem enorme importância para a fase adulta. A larva precisa construir parte importante das reservas energéticas que sustentarão, posteriormente, metamorfose, emergência, atividade adulta, voo, corte, acasalamento e reprodução. Por isso existe uma conexão direta entre nutrição larval, qualidade da pupa, qualidade do adulto, desempenho reprodutivo. Essa relação é essencial para quem pretende manter uma colônia matriz de alto desempenho. O tórax. Saindo da cabeça, chegamos ao tórax. O tórax é o grande centro locomotor do inseto. Nos insetos, ele é dividido em 3 segmentos: protórax, mesotórax, metatórax. Cada segmento torácico possui um par de pernas. Por isso temos 3 pares de pernas, ou 6 pernas. Essa é justamente uma das características clássicas da classe insecta. No adulto, o tórax também está relacionado às estruturas de voo. E aqui encontramos uma das características que definem a ordem a qual a BSF pertence. Díptera, as pernas. A BSF adulta possui 3 pares de pernas articuladas. As pernas dos insetos são formadas por diferentes segmentos. De maneira geral, encontramos estruturas como coxa, trocânter, fêmur, tíbia, tarso. E na extremidade existem estruturas associadas à interação com superfícies. As pernas não servem apenas para caminhar. Elas participam do apoio, posicionamento, movimentação sobre superfícies, comportamento de corte, acasalamento e exploração do ambiente. Essa anatomia também ajuda
na identificação morfológica. Padrões de coloração, proporção e estruturas presentes nas pernas podem ser úteis dentro da taxonomia de insetos. As asas. Agora chegamos às asas. A Hermetia illucens pertence à ordem Diptera. A palavra Diptera está associada a Dei, terá, asas, ou seja, duas asas. Mais precisamente, o adulto possui um par de asas funcionais principais. Esse par está associado ao mesotórax. As asas são membranosas e apresentam um padrão de nervuras que também pode fornecer informações taxonômicas. Durante o voo, elas geram sustentação e permitem deslocamento. Mas existe uma pergunta. Se muitos ancestrais dos insetos alados possuíam dois pares de asas, o que aconteceu com o segundo par nos dípteros? A resposta nos leva a uma das estruturas mais interessantes da anatomia externa da BSF. Os hálteres. O segundo par de asas foi evolutivamente modificado. Em vez de formar grandes asas funcionais, encontramos estruturas pequenas denominadas hálteres. Os hálteres atuam como órgãos mecanosensoriais fundamentais para o equilíbrio e controle do voo. Durante o voo, eles oscilam e fornecem informações sobre alterações na orientação do corpo. Podemos pensar neles didaticamente como parte de um sofisticado sistema biológico de estabilização. Portanto, primeiro par, asas funcionais. Segundo par, hálteres. Essa é uma característica fundamental dos dípteros. E quando identificamos os hálteres em uma BSF, estamos observando diretamente uma característica anatômica relacionada à sua posição taxonômica na ordem Diptera. As pernas. A BSF adulta possui 3 pares de pernas articuladas. As pernas dos insetos são formadas por diferentes segmentos. De maneira geral, encontramos estruturas como coxa, trocânter, fêmur, tíbia, tarso. E na extremidade existem estruturas associadas à interação com superfícies. As pernas não servem apenas para caminhar. Elas participam do apoio, posicionamento, movimentação sobre superfícies, comportamento de corte, acasalamento e exploração do ambiente. Essa anatomia também ajuda na identificação morfológica. Padrões de coloração, proporção e estruturas presentes nas pernas podem ser úteis dentro da taxonomia de insetos. As asas. Agora chegamos às asas. A Hermetia illucens pertence à ordem Diptera. A palavra Diptera está associada a Dei, terá, asas, ou seja, duas asas. Mais precisamente, o adulto possui um par de asas funcionais principais. Esse par está associado ao mesotórax. As asas são membranosas e apresentam um padrão de nervuras que também pode fornecer informações taxonômicas. Durante o voo, elas geram sustentação e permitem deslocamento. Mas existe uma pergunta. Se muitos ancestrais dos insetos alados possuíam 2 pares de asas, o que aconteceu com o segundo par nos dípteros? A resposta nos leva a uma das estruturas mais interessantes da anatomia externa da BSF. Os hálteres. O segundo par de asas foi evolutivamente modificado. Em vez de formar grandes asas funcionais, encontramos estruturas pequenas denominadas hálteres. Os hálteres atuam como órgãos mecanosensoriais fundamentais para o equilíbrio e controle do voo. Durante o voo, eles oscilam e fornecem informações sobre alterações na orientação do corpo. Podemos pensar neles didaticamente como parte de um sofisticado sistema biológico de estabilização. Portanto, primeiro par, asas funcionais. Segundo par, hálteres. Essa é uma característica fundamental dos dípteros. E quando identificamos os hálteres em uma BSF, estamos observando diretamente uma característica anatômica relacionada à sua posição taxonômica na ordem Diptera. Se você chegou até esta parte, já percebeu que estudar BSF profissionalmente vai muito além de simplesmente aprender como alimentar larvas. Estamos construindo conhecimento desde a anatomia até o manejo produtivo. E essa sequência faz diferença. Porque quando chegarmos aos estudos de reprodução, iluminação,
nutrição, comportamento e automação, muitas decisões que parecem apenas práticas começarão a fazer sentido biologicamente. Então, inscreva-se agora no canal Black Soldier Solutions e ative as notificações, porque os próximos estudos vão conectar essas estruturas anatômicas diretamente às decisões dentro do criatório. E se você conhece outro criador de BSF, compartilhe este conteúdo. Quanto maior nossa comunidade, maior será a nossa capacidade de desenvolver conhecimento técnico sobre a espécie. Agora continuamos. O abdômen. Depois do tórax, encontramos a terceira grande região, o abdômen. Externamente, o abdômen apresenta uma organização segmentada. Internamente, essa região abriga importantes componentes dos sistemas digestório, reprodutivo, circulatório, respiratório, excretor, entre outros. Mas como nosso foco neste estudo é anatomia externa, precisamos observar principalmente segmentação, cutícula, espiráculos, coloração, extremidade abdominal e estruturas relacionadas à reprodução. O abdômen da BSF adulta apresenta a aparência predominantemente escura. Uma característica visual conhecida da espécie é a presença de regiões translúcidas, claras em segmentos abdominais, frequentemente descritas como janelas abdominais. Essas características ajudam na identificação morfológica do adulto. Segmentação abdominal. O abdômen dos insetos apresenta organização segmentada. Entretanto, nem todos os segmentos precisam ser externamente percebidos com a mesma facilidade, e estruturas terminais podem apresentar modificações importantes. Essa segmentação é uma herança fundamental do plano corporal dos artrópodes. E ela não é apenas estética. Cada segmento está integrado à organização muscular, nervosa e estrutural do organismo. Quando observamos uma BSF externamente, portanto, estamos enxergando um corpo construído a partir de unidades segmentares altamente especializadas. Essa característica será importante quando estudarmos arthropoda, morfologia comparada, desenvolvimento e metamorfose. Os espiráculos. Outra estrutura externa fundamental são os espiráculos. Insetos não respiram através de pulmões como mamíferos. Eles possuem um sistema respiratório baseado principalmente em espiráculos, traqueias, traqueulas. Os espiráculos são aberturas externas associadas ao sistema traqueal. Eles permitem comunicação entre o ambiente externo e o sistema respiratório interno. Essa informação tem uma consequência produtiva enorme. Quando pensamos em BSF, precisamos pensar em oxigênio. Na fase larval, milhares de indivíduos podem estar concentrados dentro de uma massa de substrato biologicamente ativa. Se essa massa ficar profunda demais, compactada demais, encharcada ou com ventilação inadequada, podemos criar regiões com condições desfavoráveis. Portanto, anatomia respiratória e manejo de substrato estão diretamente conectados. A extremidade abdominal e a reprodução. Na extremidade posterior do abdômen, encontramos estruturas relacionadas ao sistema reprodutivo externo. Machos e fêmeas apresentam diferenças morfológicas que podem auxiliar na sexagem. Essa região possui enorme importância para cópula, transferência de esperma, oviposição e reprodução. Nas fêmeas, estruturas terminais permitem a deposição dos ovos em pequenas cavidades e frestas. Isso ajuda a explicar um comportamento que exploramos constantemente nos criatórios. A fêmea procura pequenas aberturas próximas à fonte atrativa. Depois, posiciona o abdômen e deposita a massa de ovos dentro dessas estruturas. Por isso, o desenho do material de oviposição precisa considerar a própria anatomia da fêmea. Não basta perguntar qual material atrai a BSF. Precisamos perguntar também qual geometria permite que a fêmea execute adequadamente o comportamento de oviposição. Essa é a engenharia baseada em anatomia e comportamento. Dimorfismo sexual. Agora chegamos ao dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual significa diferenças morfológicas entre machos e fêmeas da mesma espécie.
Na BSF, existem características que podem ser utilizadas para diferenciar os sexos, principalmente quando examinamos determinados aspectos da cabeça e da região terminal do abdômen. Uma das diferenças úteis está na disposição relativa dos olhos. Machos e fêmeas podem apresentar diferenças nessa região, embora a identificação segura deva considerar mais de uma característica quando necessário. A extremidade abdominal também fornece informações importantes para a sexagem. Em uma unidade de reprodução, aprender a diferenciar machos e fêmeas permite estudar proporção sexual, mortalidade por sexo, emergência, composição das gaiolas e desempenho reprodutivo. Isso transforma a anatomia externa em uma ferramenta de gestão zootécnica, mimetismo e aparência de vespa. Quando observamos uma BSF adulta pela primeira vez, algumas pessoas podem confundi-la visualmente com uma pequena vespa. O corpo escuro, a forma alongada, as pernas, as asas e determinadas características corporais contribuem para essa aparência. Entretanto, a BSF é uma mosca, pertencente à ordem Diptera. Não é uma vespa. Vespas pertencem à ordem Hymenoptera. Uma diferença anatômica básica pode ajudar imediatamente. BSF, um par de asas funcionais, plis alteris. Hymenopteros alados típicos, 2 pares de asas funcionais. Essa comparação demonstra novamente como anatomia e taxonomia caminham juntas. Anatomia externa da larva. Até agora concentramos grande parte do estudo no adulto. Mas quando falamos em anatomia externa da Hermetia ilucens, precisamos lembrar que a espécie passa por metamorfose completa. Isso significa que a anatomia externa muda radicalmente ao longo do ciclo. A larva não parece uma pequena versão do adulto. Ela possui um plano corporal especializado para outra função, principalmente alimentação e crescimento. Externamente, a larva apresenta corpo alongado, segmentação evidente, cutícula, regiões cefálicas especializadas, estruturas bucais adaptadas à alimentação e estruturas respiratórias características. Ela não possui as pernas articuladas típicas do adulto. Também não possui asas. Sua anatomia está diretamente relacionada à vida dentro e sobre o substrato. Da larva à pré-pupa. À medida que a larva se aproxima da fase de pré-pupa, ocorrem alterações externas importantes. Uma das mais evidentes é escurecimento da cutícula. O comportamento também muda. A intensa alimentação começa a diminuir. A larva entra em transição fisiológica e inicia a tendência de migrar para regiões mais adequadas à pupação. Isso significa que podemos utilizar características externas como indicadores de fase. Cor, tamanho, comportamento, migração, condição corporal. Quando combinados, esses indicadores ajudam a identificar a transição. Larva, pré-pupa. Essa distinção possui enorme importância para a autocoleta e manejo. A pupa. Na fase pupal ocorre uma transformação extraordinária. Externamente, o organismo apresenta pouca semelhança com o adulto que posteriormente emergirá. Mas internamente está acontecendo uma profunda reorganização. A pupa utiliza a estrutura derivada da última cutícula larval como proteção durante a metamorfose. Dentro dela, estruturas adultas são formadas e reorganizadas. Asas, pernas, antenas, olhos, sistema reprodutivo, musculatura de voo. Tudo está sendo preparado para uma vida completamente diferente. Esse é um dos exemplos mais impressionantes de como anatomia e desenvolvimento estão conectados. Por que a anatomia externa importa para o criador? Agora podemos responder à pergunta prática. Por que um produtor de BSF precisa aprender anatomia? Porque a anatomia ajuda a identificar corretamente a espécie, diferenciar fases do desenvolvimento, reconhecer pré-pupas, realizar sexagem de adultos, compreender o comportamento reprodutivo, projetar materiais de oviposição, interpretar a respiração larval, entender locomoção e migração, identificar alterações morfológicas anormais e melhorar decisões de manejo. Portanto, anatomia não é conhecimento decorativo, é conhecimento operacional.
Anatomia como ferramenta de controle de qualidade. Em uma biofábrica profissional, podemos transformar características morfológicas em indicadores. Podemos registrar comprimento larval, peso, coloração, uniformidade, porcentagem de pré-pulpas, deformidades, taxa de emergência, morfologia dos adultos, proporção sexual, integridade das asas, integridade das pernas e características das pulpas. Imagine 2 lotes. No primeiro, adultos grandes, asas bem formadas e alta atividade. No segundo, muitos adultos pequenos, deformações e baixa capacidade de voo. A anatomia externa está nos mostrando que alguma coisa pode ter acontecido anteriormente. Talvez nutrição, temperatura, umidade, densidade, condições pulpais ou outro fator. A morfologia pode funcionar como um sinal biológico de qualidade do processo. Do microscópio à biofábrica. Esse talvez seja um dos conceitos mais importantes deste estudo. A anatomia começa no microscópio, mas termina na engenharia da produção. Estudamos antenas e entendemos atração química. Estudamos olhos e entendemos iluminação. Estudamos asas e entendemos espaço de voo. Estudamos halteres e entendemos estabilidade aérea. Estudamos pernas e entendemos locomoção. Estudamos o abdômen e entendemos reprodução. Estudamos espiráculos e entendemos ventilação. Estudamos a cutícula e entendemos crescimento e equidise. Estudamos a pré-pulpa e entendemos autocoleta. Essa é a visão profissional que precisamos desenvolver. Não estudar uma estrutura isoladamente, mas sempre perguntar: qual é a função? Qual é o impacto no manejo? Como posso utilizar esse conhecimento para melhorar a produção? Resumo do estudo. Vamos consolidar. A anatomia externa da Black Soldier Fly adulta está organizada em cabeça plus tórax plus abdômen. Na cabeça encontramos principalmente olhos compostos, antenas, aparelho bucal e estruturas sensoriais. No tórax, 3 pares de pernas, um par de asas funcionais, halteres. No abdômen, segmentação, espiráculos associados ao sistema respiratório e estruturas terminais relacionadas à reprodução. Externamente, o organismo é revestido por cutícula exoesqueleto contendo quitina. E durante o desenvolvimento, ovo, larva, pré-pulpa, pulpa, adulto. A anatomia externa sofre transformações profundas. Essa mudança completa de forma está diretamente relacionada ao fato de a BSF ser um inseto. Holometábolo. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar este estudo completo sobre a anatomia externa da Hermetia ilucens. Cada conteúdo que estudamos aumenta nossa capacidade de olhar para a Black Soldier Fly não apenas como um inseto, mas como um organismo que precisamos compreender profundamente para produzir com eficiência. E quero fazer um convite. Ajude a fortalecer nossa comunidade de criadores, estudantes, pesquisadores e profissionais de BSF. Inscreva-se no canal Black Soldier Solutions. Deixe seu like. Compartilhe este áudio estudo com outro criador. E escreva nos comentários: eu estudo BSF. Além de mostrar que você chegou até o final, isso nos ajuda a identificar quem realmente está acompanhando nossa sequência técnica e construindo conhecimento junto conosco. E lembre-se, quanto mais compreendemos a anatomia, a fisiologia e o comportamento da Hermetia ilucens, menos dependemos de tentativa e erro dentro do criatório. Aqui na Black Soldier Solutions, nosso objetivo é transformar conhecimento científico em aplicação prática para a criação, produção, pesquisa e desenvolvimento da Black Soldier Fly. Muito obrigado por permanecer conosco até o final. Continue fortalecendo nossa comunidade. Black Soldier Solutions, transformando resíduos em riqueza, proteína e fertilidade. Nos encontramos no próximo BSF Áudio Estudo. Até o próximo vídeo.